Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui no stand da Conta Azul na Con 2025 e agora a gente vai bater um papo com um dos caras que ajudou, que contribuiu muito para a fundação da Conta Azul. Fica no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente vai falar com ele agora. Então a gente está aqui com o Vini Roveda, um dos fundadores, fundadores ou cofundador? Cofundador, somos todos fundamos juntos, né? João, Zara e eu. Na verdade, todos juntos, então é cofundador, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui para você que é BPO financeiro, que está iniciando a sua jornada dentro da operação do BPO financeiro, né? E Vini, hoje, né, uma das dificuldades que eu vejo dentro do mercado, principalmente de qualquer negócio, mas de BPO financeiro, é a gente ficar preso na operação do negócio. E eu imagino que lá atrás, vocês três estavam começando tudo no Conta Azul, vocês passaram por esse processo, né? Pô, como é que a gente sai agora e delega? Porque às vezes a gente acha que ninguém vai fazer melhor que a gente, né? E hoje o Conta Azul tem quantos funcionários? Mais de 600 pessoas. Mais de 600 pessoas. E aí, como que vocês estouraram a bolha e agora a gente conseguiu emplacar um negócio de sucesso? Bom, a história da Conta Azul é uma história que primeiro envolveu quebrar barreiras, né? De fato, quebrar barreiras para democratizar o acesso a uma tecnologia aos empreendedores, quebrar barreiras de colocar o mercado todo que era entendido como um mercado que era um mal necessário, como um mercado que hoje é herói, né, são os contadores, devem ser vistos como heróis, os BPOs devem ser vistos como heróis, porque de fato nós temos uma tese de que um empreendedor de sucesso, ele vai ter sucesso sempre com uma boa gestão financeira. E a tecnologia ajuda muito, mas a coisa mais importante é ter ao lado alguém que é um especialista, que vai ajudar ele a interpretar o que está acontecendo, a performance do negócio e ajudar ele a tomar decisões. Então o nosso trabalho ao longo desses 13 anos foi muito isso, foi criar uma forma de quebrar todas essas barreiras e a gente está muito feliz porque a gente está na Con agora, a maior Con da nossa história, onde de fato aqui todos as pessoas que estão de fato fazendo a diferença, BPOs que estão buscando de fato trazer inovação, trazer conhecimento para os seus clientes, se reúnem aqui e é a maior da história, então isso significa que é um grande movimento que está crescendo muito no Brasil, que de fato acontece por algumas razões. Eu acho que a tecnologia está ajudando muito e a gente fala muito de inteligência artificial nesse momento, que a Conta Azul trouxe inovação, trouxe a Conta AI Captura, que de fato ajuda muito a tirar a voltar com uma coisa que é muito importante, que é o tempo, né? Eliminando muito do trabalho operacional e dando espaço para a gente usar como humano o maior conhecimento que a gente tem, o maior poder que a gente tem, que é o conhecimento. Então, a gente está muito feliz porque o momento que a gente vai viver agora vai permitir que o BPO consiga, de fato, entregar muito mais valor, porque a tecnologia tira o operacional e faz com que, de fato, o tempo seja usado para gerar impacto no cliente. E a gente está muito feliz também porque a consciência sobre gestão financeira, de maneira geral, no Brasil aumentou muito. Então, hoje o empreendedor, ele já está entendendo mais que pela competitividade, que se ele não tiver uma boa gestão financeira, ele vai perder para o coleguinha lá que está do lado, concorrente, independente de qual for o negócio dele. Então, isso é um primeiro ponto bacana. 2, a tecnologia está muito mais acessível por 2 fatores. Existem hoje já BPOs, né, como o Diego está aqui, fazendo o seu papel de buscar inovação, buscar conhecimento. Então, isso está mais acessível e hoje a opção do empreendedor, em vez de contratar uma pessoa, poder contar com um BPO que tem uma experiência muito maior, tem tecnologia por trás, está valendo muito a pena. Financeiramente é mais barato e ao mesmo tempo ele vai ter acesso a alguém que tem muito mais experiência do que aquela pessoa que ele teria condições de contratar. Então, assim, o momento que a gente está vivendo agora é um momento super importante para o Brasil, porque a gente está crescendo em todos esses aspectos, né? Consciência dos empreendedores, acesso à tecnologia e agora cada vez mais empresas como a tua, né, vivendo e entregando esse valor mais consultivo, de maior apoio para os clientes. Então, o Brasil ganha. Empresas com mais saúde financeira, contratando mais gente, gerando mais impacto.
Cara, legal. E eu vejo que o Conta Azul ele tem uma preocupação muito grande com os pequenos negócios e também com os seus parceiros, né? Nós somos parceiros hoje elite da Conta Azul e isso mostra que a gente está crescendo dentro da empresa como parceiros, né? E uma das coisas que eu vejo em vocês, quando a gente vai visitar a sede, conhece, muitas pessoas não sabem como é ela por trás, a história do negócio, né? E eu vejo que vocês têm uma cultura muito forte. Quem está dentro da Conta Azul acaba vivendo e respirando Conta Azul, né? A gente fala, o sangue da pessoa é realmente azul, né? Porque é um cuidado que vocês têm com todo mundo que está em volta, assim. Então, eu quero te agradecer, assim, né, presencialmente aqui, olho a olho, que o Conta Azul, ele transformou não só o meu negócio, mas a minha vida, a minha família, a minha história. Então, acho que é isso, cara. Vocês estão invadindo, né? Invadindo não, avançando além dos stakeholders que vocês têm ali. Então, vocês passam a mensagem pra gente dessa paixão e a gente leva pro nosso time. Então, a Ju tá aqui, que é parte do nosso time também. Então, o nosso time também respira Conta Azul. Então, acho que é isso que movimenta o negócio do Brasil, né? O que vocês fazem realmente vem fazendo bastante diferença. E eu quero saber, senão a gente vai sair chorando aqui, né? Quais são os próximos passos? Como é que o Conta Azul tá pensando aí em relação a essa virada de chave que deu agora com a Conta AI? O que vai acontecer daqui para frente, filho? Legal. Bom, primeiro, eu fico feliz, muito feliz de escutar isso, porque esse é o nosso propósito. É um propósito de transformação do empreendedorismo e tornar o país cada vez mais forte, né? Então, para isso, a gente precisa ter essa legião de heróis, né, que são os nossos parceiros, que a gente consegue dizer para o mercado, olha, parceiro Conta Azul pode confiar, que são pessoas que estão entendendo a realidade e estão trazendo inovação, estão de fato fazendo algo diferenciado no mercado. E passa pela a cultura da Conta Azul, que para mim cultura é uma coisa que é a coisa mais importante de qualquer coisa, né? A gente como família, a gente como empresa, precisa ter sua cultura ali e tem que ser fiel a ela, né? Não é quadro na parede, mas é atitude, né? E a gente entende que isso tem que extrapolar, né? E a gente vê a nossa cultura se infiltrando e criando uma corrente positiva, uma corrente azul, né, em todos os nossos parceiros. E um elemento da nossa cultura que é o mais importante, que é experiência uau, que é todo mundo no final tá preocupado e pensando o tempo inteiro no cliente, né, e o cliente que a gente tem em comum. Todos os nossos parceiros do Conta Azul tem uma coisa que une, que é o propósito, que é o sucesso do empreendedor, o sucesso do dono do negócio, né? Então isso é muito bacana ouvir isso, é gratificante porque significa que está funcionando, né, e a gente tem muito trabalho pela frente ainda. E falando um pouco do futuro, como eu falei, o futuro para mim eu nunca tive tão animado. Para mim esse é o melhor momento da história pelo avanço tecnológico que ocorreu agora com a inteligência artificial. Eu acho que de fato a gente vai chegar num nível de automação para que tanto o empreendedor quanto o BPO consigam usar mais a relação humana, sair do operacional, né? Porque de fato assim tem algo que a inteligência artificial nunca vai conseguir resolver, que é esse olhar no contexto. Então, por mais que o operacional seja automatizado, o trabalho mais importante deixa eu entender agora o que está acontecendo na empresa, deixa eu entender o mercado, deixa eu entender o contexto aqui para a gente tomar decisões. E o empreendedor, normalmente, ele é muito bom no que ele faz, o médico, o dentista, o engenheiro, o arquiteto, mas nem todo empreendedor é um grande especialista em finanças e talvez não precisa ser, né? Tem que entender, mas mais importante do que isso é ter ao lado alguém para ajudar. Então, assim, eu vejo que por um lado essa tecnologia avançando, dá mais tempo também para os BPOs, como é o teu caso, aplicarem agora o seu conhecimento de fato para ajudar na performance das empresas. Então eu vejo agora daqui para frente isso sendo potencializado, né, pelo aumento da consciência dos empreendedores, pela tecnologia avançando e também por mais empresas como a tua, que é uma grande referência. Legal. Olha, de mais de 15 mil parceiros em todo o Brasil. Eu estou do lado aqui de uma grande referência que eu admiro muito, foi um grande destaque aqui também. Legal. Muito bom saber que é de Joinville. Joinville sempre sai coisa boa de lá e eu não tenho dúvidas que a gente vai ainda estar cada vez mais próximos, né? Então o futuro para mim é brilhante. Eu entendo os próximos 3 anos como algo mágico que vai acontecer no mercado como um todo, né? E que vai no final resultar em empresa tendo mais sucesso, gerando mais emprego, tendo um país mais estável e mais próspero, né? Que é isso que a gente sonha. Legal, e Vini, tem uma frase que eu gosto de utilizar, que foi uma palestra uma vez, que o palestrante falou que o Brasil é um país de empreendedores, não de empresários. Comenta essa frase pra gente, só pra gente entender, porque muita gente acha que é a mesma coisa, né? Empreendedor e empresário, né? Cara, eu acho que assim, o Brasil é um país que eu adoro, que eu nunca moraria fora,
e que eu acho que tem muito problema para resolver. E a nossa cultura é uma cultura de ter que viver em condições que, por um lado, alguns falam que é dificuldade, mas eu olho como oportunidade. Então, assim, o brasileiro ele tem sempre aparecido nos rankings de países, né, que são uma cultura muito empreendedora, que, cara, nossa cultura é resolver problema, nossa cultura é ter que, cara, dar um jeito de viver, ter um jeito de trazer comida para casa, dar um jeito de sustentar a família. E assim, a gente sabe que no mundo como um todo a questão de educação é uma coisa que também não é uma coisa bem resolvida, e no Brasil a gente tem mais desafio nisso, né? Sim. Então nem todos têm as oportunidades, né, de estudo e outras coisas, então assim, por isso que eu falo, cara, olhar para aquela barraquinha de cachorro quente, cara, você pode ter certeza que tem ali um cara que está lutando, né, lutando pro negócio dele, lutando para sustentar a família. Então esse espírito é um espírito que me fascina, um espírito que me motivou a criar a Conta Azul. Então, por isso que eu acho que a gente tem que potencializar isso, né? Mas o ponto é, não adianta, mesmo a barraquinha de cachorro quente, se tiver o coleguinha do lado lá que está fazendo bem a gestão do negócio, essa barraquinha vai ter mais sucesso. Esse é o então ponto. Não importa o tamanho, não importa a maturidade, gestão financeira é fundamental desde o início. É que o dono do pequeno negócio, ele tem que aprender pelo menos o básico de gestão financeira, de administração do negócio, porque se ele tiver isso, ele vai se destacar da concorrência, né? Não tem mais desculpa, a tecnologia está disponível, empresas como a do Diego está aqui pronta, parecida aqui para fazer todo esse trabalho, então assim, pô, não tem desculpa, eu sempre falo para a turma, e todos os empreendedores que eu encontro, cara, não tem. Você precisa pensar em gestão financeira, independente do tamanho, está tudo disponível, né? Tem lá, pô, no site Conta Azul se acha, as empresas como a do Diego, então, cara, está tudo disponível. Então, o Brasil vai ser muito mais forte daqui para frente, e por isso que eu acho que o Brasil, de fato, é empreendedor, a gente tem o selo de empreendedor e tem que potencializar isso. Cara, muito massa. E pra gente finalizar aqui, eu quero que tu fale diretamente pro BPO. A gente sabe que hoje BPO, a maioria dos BPOs são BPOs pequenos, estão começando, estão tendo dificuldade. Então, como crescer um negócio e escalar um negócio de BPO financeiro? Cara, o BPO financeiro no Brasil, ele está começando, né? Eu acho que os mercados que a gente estudou são mercados gigantes em termos de BPO financeiro. Então aqui eu vejo como uma excelente oportunidade. Então quem está pensando em entrar nesse mercado precisa de fato entender que é o início, e quem está no início está pegando o facão e abrindo mato, tem o ônus e o bônus, né? Então sair na frente traz muitas vantagens, né, de um mercado que vai se tornar muito grande. Então acho que quem está começando, né, tem empresas de contabilidade que já tem uma carteira de cliente, que já está pensando também em agregar valor, e agrega valor muito, né, porque você vai lidar com a gestão financeira, você vai entender a empresa num outro ângulo muito mais profundo, e ali que estão os problemas que levam a empresa mesmo a fechar as portas. Então isso leva para conseguir trazer mais serviços consultivos. Pô, vamos fazer um planejamento orçamentário, vamos sentar no início do ano, definir metas, um acompanhamento mensal, né? Isso leva ao sucesso, né? Então eu vejo também pessoas que têm, de certa forma, muito conhecimento de gestão financeira, atuaram como diretores financeiros em áreas de empresas maiores, que estão pensando também em criar seu portfólio de clientes. Então assim, pensa que tem 9 milhões de empresas no Brasil. Essas 9 milhões de empresas precisam ter apoio financeiro, né? Então é um mercado gigante, né? E tem pouquíssimas empresas de BPO ainda atuando e fazendo o trabalho corretamente. Então assim, se espelhar em casos como você, para mim é a principal dica que eu dou, assim, gruda em quem está fazendo bem, cola em quem já aprendeu como fazer, entende as tecnologias que podem de fato ajudar a criar uma operação mais escalável, né, que te tire também do operacional. Não adianta querer fazer tudo na mão, na planilha, no papel, na conta bancária. Usar sistema de fato é algo muito importante para poder ter um poder de escala e evitar erro também, porque a gente está aqui para ajudar o cliente, né? Sim. Então eu vejo que é isso. Eu estou muito animado com o mercado de BPO, é um mercado que mais cresce hoje, e eu acho que isso vai ser potencializado principalmente por pessoas que largaram na frente, né, que estão já na vanguarda e já entenderam como funciona, né? Então é isso, eu estou bem animado por N questões, no final sempre o empreendedor ganhando. Legal, e para você que é BPO financeiro, como o Vini falou, é muito iniciante o mercado de BPO. Então, quando tu vai conversar com algum empresário, tem gente que nem sabe o que é BPO, né? Então a gente está muito surfando uma onda no início. Eu digo que está na marola ainda.
Tá se formando aonde? Então você que quer aprender mais sobre BPO financeiro, né, sobre esse mercado, como ter sucesso no BPO financeiro, tem um link aqui embaixo, a gente vai abrir uma turma em breve, que eu não sei quando vai ser ainda, mas se inscreve ali que você vai ser o primeiro a ser avisado. E agora, Vini, eu quero te fazer um convite. Eu acho que a tua voz tem muito poder no mercado, no mundo do empreendedorismo. Eu quero te pedir para os nossos seguidores aqui se inscrever no canal, ativar o sininho, né, deixar o like, deixa os comentários, porque aqui a gente vai falar sobre gestão financeira e negócios. Galera, olha só, cola nesse cara, segue tudo que tem de rede social, materiais que ele está publicando, porque de fato isso é um atalho. Se você pensa em atuar no BPO, nada melhor do que ter como inspiração, ter como atalho, seguir os passos de quem já errou, né, de quem já entendeu os caminhos e aprendeu a fazer. Então cola nesse cara aqui que vocês vão se dar bem. Fechou, é isso. Depois dessas palavras eu vou no cantinho chorar. Valeu, tchau, tchau.